Olá, boa noite. Boa noite a todos. Estamos mais uma vez aqui reunidos. Então sejam todos hoje muito bem-vindos a mais uma palestra ao vivo da Casa do Caminho, do bairro de Campo Limpo, em São Paulo. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Cláudio, sou da equipe do ensino e da assistência fraterna da casa. Vamos então recepcionando as pessoas. Vamos ver quem já está aqui na nossa sala. Boa noite. Quem entrou agora, sejam bem-vindos. Boa noite, Elaine. Boa noite, Leonice. Olá, boa noite, Deis. Boa noite, Patrícia. Vocês me ouvem bem? Deem um sinal aí se estão me ouvindo bem. Boa noite, Lilian. Boa noite, Luzimar, desculpe. Boa noite, Leonice. Boa noite, Regina, Airã. Ah, que bom. Boa noite, Edinalva, Dona Tina. Que bom. Vocês me ouvem bem, gente? Boa noite a todos. Denise. Olá, Décio, boa noite. Sueli. Obrigado, Denise. Que bom que o som está bom. Boa noite, Hilda. Lênis, boa noite. Alzira. Que bom, obrigado também, Airã. Boa noite, Alessandro. Lembrando a todos que a nossa casa ainda permanece fechada aos atendimentos presenciais. Estamos agora com os novos direcionamentos, já planejando o retorno. E temos planejado retornar no dia 2 de maio. Vamos aguardar, né? Como vai ser o andamento das coisas, né? Boa noite, Deilda. E aos poucos algumas, algumas liberações já estão sendo feitas, né? Para que a gente possa retornar, né? Aos atendimentos presenciais. Mas vamos aguardar ainda 2 semanas para que a situação possa melhorar, né? Entre todas as pessoas aí que estão ainda grandemente sendo afligidas pela corona, né? Pelo coronavírus. Boa noite, Manuel. Sim. Vamos colocando os nomes, né? Quem pede vibrações, sempre identifique se são pessoas que estão encarnadas, se são pessoas que estão desencarnadas, para que a gente possa direcionar. Boa noite, Gustavo. Sim, Patrícia, vamos anotando aqui as vibrações, viu? É necessário sempre fazer dessa forma, indicando se estão encarnados ou não. Lembrando também que os nossos cursos, eles seguem online, os cursos da casa. Ainda temos vagas para a turma que começou há praticamente 20 dias atrás, que é a turma dos iniciantes da doutrina, uma turma nova, às quartas-feiras à noite. Então, ainda se você não estuda, dá tempo de entrar ainda esse ano. Senão, provavelmente será só o ano que vem que nós teremos turmas novas. Os nossos cursos, eles são anuais. Então, começando agora, vai até dezembro. E depois, no ano que vem, teremos novas turmas para iniciantes, né? Talvez a gente consiga montar turmas no meio do ano, né? Boa noite, Marilene. Sim,
vibrações para o nosso planeta. Isso é muito importante, Patrícia. Lembro também a todos vocês de ir lá, ó. Eu tô com a minha aguinha aqui. Não se esqueçam de pegar o seu copinho de água para deixar aí do lado. Para a gente começar para ao final a gente ter essa água fluidificada, de acordo com as nossas melhores intenções, de acordo com o nosso merecimento, não é? Boa noite, Kátia. Boa noite, Ivonete. É isso aí, as pessoas estão entrando, nós temos alguns minutos antes de começarmos a nossa palestra. Lembrando, né, a necessidade constante do nosso estudo, para o nosso aperfeiçoamento, para a nossa evolução. Boa noite, Érica. Eric. Várias pessoas aí desencarnando, né, por Covid. Vamos incluir essas pessoas nas nossas vibrações. Porque nós sabemos que o tratamento continua do outro lado, né? A gente sabe que não desencarna e fica tudo perfeito. E conserta tudo só pelo fato de desencarnar, né? Mas sabemos que o trabalho ainda é longo. De acordo com cada um, né? Com o que cada um construiu aqui. Por isso que a gente sempre alerta da necessidade da nossa constante observação, né? Boa noite, Maria. Sunflower. Eu acho muito bonito o Sunflower aqui, Maria. Boa noite, Angelina. E assim a gente vai buscando cada vez aprender um pouquinho mais. Porque é o nosso caminho de nos melhorarmos, de nos tornarmos melhores enquanto dá tempo, né? Enquanto estamos nessa experiência aqui encarnados. Afinal de contas, as dificuldades que a gente tem aqui são as dificuldades necessárias, né, para o nosso aprendizado, para o nosso aperfeiçoamento, não é? Nós temos pessoas que nos assistem de vários lugares, né? Fiquei sabendo que tinha gente até do outro lado do planeta que assistia as nossas lives, porque muitas pessoas assistem assim, junto, né? Conforme a gente vai fazendo, mas como as lives ficam todas gravadas, há pessoas que assistem em outros dias, em outros horários, de acordo com a sua conveniência. E a gente fica feliz da mesma forma, que o nosso trabalho é esse, é um trabalho de levar, né, de levar um pouquinho que a gente sabe e esse estudo fazer juntos com as pessoas que estão nos assistindo, né? Muito bem, Hilda. Os nomes todos que vocês vão colocando aqui, eles ficam anotados para que as vibrações sejam feitas para todas as pessoas que vocês vão anotando aqui, não é? Isso. Os animais, na verdade, eles são os presentes que a gente recebe na vida, né? Então, quem tem os animaizinhos aí, sabe que os animais muitas vezes recebem um impacto de coisas que iriam para nós, né? Então é muito bom que a gente lembre deles também, dessa proteção deles. Eles já têm uma proteção um pouco especial, mas que a gente vibre por eles também, não é? Muito bem. Josete, boa noite. Ei, Luciana, boa noite. Vamos lá, faremos uma ótima palestra com todo mundo junto aqui. Obrigado. Muito bem. Cada domingo a gente percebe que estamos tendo mais, né, adesões de pessoas participando e a gente fica bastante feliz. Vamos então, neste momento, fechando os nossos olhos e assim elevamos os nossos pensamentos até o plano maior,
E nos envolvemos e agradecemos a essa equipe espiritual maravilhosa que se encontra aqui conosco e com cada um no seu cantinho que esteja participando junto. Os nossos irmãos espirituais estão junto, nos envolvendo, e agradecemos imensamente a esses irmãos por esse trabalho lindo de nos auxiliar, de nos intuir. E um pouco mais elevamos então os nossos pensamentos até Jesus e agradecemos a Jesus por esse trabalho lindo que faz na governança do nosso planeta. Agradecemos pelo seu legado histórico. E ainda mais elevamos os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e agradecemos a Deus por este dia, por mais um dia encarnados. Agradecemos pelo muito que recebemos, agradecemos pelo conforto dos nossos lares, por termos uma família, agradecemos pelo esclarecimento, agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui e pedimos que nos envolva em muito amor e muita sabedoria, para que possamos melhor entender os assuntos que vamos conversar nessa noite. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem. Nossa palestra de hoje, ela tem o tema Esperemos. E mais uma vez, ela é uma palestra. Este tema foi tirado, na verdade, do livro Caminho, Verdade e Vida, que é um livro que nós temos usado nas nossas lives sequencialmente. Esse é o capítulo 162, onde Emmanuel tira um trechinho do Evangelho de Mateus e ele faz um esclarecimento para nós, não é? Então esse trechinho é o capítulo 12 de Mateus, o versículo 20. Chama-se: Não esmagarás a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. Eu vou ler o texto que Emmanuel escreveu sobre esse tema, mas é importante a gente situar um pouquinho o que falava Mateus neste capítulo 12. Então, Mateus, um dos evangelistas, né? Um dos 4 do cânone, do cânon, ele escrevia para os judeus. O objetivo dele era provar, né, que Jesus era o Messias. Então ele escrevia para os judeus e ele falava da vida de Jesus, né, desde o nascimento até a ressurreição, destacando os ensinamentos, as parábolas e os milagres. E especificamente em Mateus 12, ele estava falando sobre Jesus. Quando Jesus, num sábado, né, os seus discípulos que tinham fome pegavam milho, iam comer, e os fariseus, que eram os homens da lei, eles repreenderam, falando: mas isso não é lícito fazer num sábado. E a conversa foi. E Jesus falou: se uma das suas ovelhas cair numa cova num sábado, você não vai acudir? Imagina um homem, não é? Porque também Jesus curava aos sábados, e os sábados eram um dia sagrado. Um dia que não, de acordo com os judeus, eles não podiam fazer nada, não é? E a conversa foi indo, né? E em certo ponto, Mateus, ele cita o profeta Isaías, né? Dizendo: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, né? Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem minha alma se compraz. Porém sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. Então, eu quis falar desse trechinho aqui, antes de falar o texto, né, de Emmanuel, para a gente entender de onde saiu esse pequeno trechinho
que ele quis falar: não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. Então, no texto de Emmanuel, ele diz: evita as sentenças definitivas em face dos quadros formados pelo mal. Da lama do pântano, o Supremo Senhor aproveita a fertilidade. Da pedra áspera, vale-se da solidez. Da areia seca, retira utilidades valiosas. Da substância amarga, extrai remédio salutar. O criminoso de hoje pode ser prestimoso companheiro amanhã. O malfeitor, em certas circunstâncias, apresenta qualidades nobres, até então ignoradas, de que a vida se aproveita para gravar poemas de amor e luz. Deus não é autor de esmagamento, é Pai de misericórdia. Não destrói a cana quebrada, nem apaga o morrão que fumega. Suas mãos reparam estragos, seu hálito divino recompõe e renova sempre. Não desprezes, pois, as luzes vacilantes e as virtudes imprecisas. Não abandones a terra pantanosa, nem desampares o arvoredo sufocado pela erva daninha. Trabalha pelo bem e ajuda incessantemente. Se Deus, Senhor absoluto da eternidade, espera com paciência, por que motivo nós outros, servos imperfeitos do trabalho relativo, não podemos esperar? Então, este é o texto de Emmanuel. E nós temos muitas lições riquíssimas que a gente pode extrair desse texto, né? Bom, ele começa falando do nosso mau hábito de julgar, não é? E ele diz assim: evita as sentenças definitivas, ou seja, a gente julga uma coisa e a gente acha que aquilo, ponto final, que aquilo não vai mudar. E geralmente a gente julga pensando negativamente, não é? E ele dá alguns exemplos, né, que da lama do pântano, que a gente às vezes julga algo feio, inútil, não é? Ele diz aqui: da lama o Supremo Senhor aproveita a fertilidade. Ou seja, ali é um material fértil e muita coisa vai crescer porque está ali naquela lama, que a gente, quando olha, parece que não tem utilidade nenhuma, não é? E ele fala: da pedra áspera vale-se da solidez, ou seja, existe uma utilidade para cada coisa que foi criada. Mas nós temos uma necessidade, um hábito de sempre julgar. E isso é muito corriqueiro, né? Muito comum. Nós achamos que vemos uma situação, uma pessoa e já, deve ser por causa disso. Tal pessoa está na rua até agora porque é desocupada. Tal pessoa não contribui porque é uma pessoa miserável, não quer ajudar ninguém. Nós tiramos conclusões precipitadamente, né? Pelo nosso mau hábito de julgar. E muitas vezes a gente julga uma coisa como definitiva. A gente vê uma pessoa e a gente diz: aquela pessoa vai ser assim o resto da vida, é uma pessoa ruim. É uma pessoa má. E nós dizemos que as pessoas não são más. As pessoas, elas são boas. Deus criou todos nós, não é? E todos nós temos a mesma essência do bem. Mas por que algumas pessoas atuam no mal? Isso é um estágio temporário, fruto das escolhas que a gente já fez em outras vidas e que a gente vem fazendo nesta vida. Porque nós sempre temos, né? Temos o tal do livre-arbítrio, e aí fazemos o que a gente quer, o que a gente acha que é melhor, ou o que a gente acha que é certo, não é? E já fizemos isso em outras encarnações nossas. Nós temos essa opção. Mas o que o texto mostra para a gente é que o malfeitor, não é? Ele pode se tornar uma pessoa boa numa próxima encarnação. E não estamos nós aqui para mostrarmos isso.
Se hoje a gente conseguiu ser um pouquinho melhor, não quer dizer que a gente tenha sido sempre assim. Muito pelo contrário. A gente já fez muita coisa, provavelmente muito ruim. Só que se a gente fosse julgado pelo que a gente fez, nós continuaríamos naquele estágio de evolução, não é? Mas o nosso processo é de aprendizado contínuo, querendo ou não querendo. Não tem essa questão de falar assim, não, para mim já chega, eu não quero mais aprender nada. Impossível. A cada dia a vida nos apresenta uma situação onde a gente, para nos trazer uma reflexão e para que a gente possa se melhorar. Pouquinho. Isso é para todo mundo. Por isso, quando a gente julga uma pessoa e a gente diz que aquela pessoa é má, que aquela pessoa não vai melhorar, a gente está sendo muito injusto e cruel. E não está dando para essa pessoa a possibilidade de melhorar. Primeiro a gente precisa que acreditar nessa pessoa, não é verdade? Bom, como diz aqui, né? Deus não esmaga, Deus tem misericórdia. E nós temos no nosso tema o simbolismo, né? Não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega até que faça triunfar o juízo. Ou seja, se a cana está quebrada, por que eu vou esmagar? Será que ela pode não ter uma utilidade? Aquele morrão que fumega, o que é o morrão que fumega? Aquelas lamparinas movidas a um combustível, né? Aquela parte que queima é o morrão, onde tem o fogo. Às vezes ele está só ali quase sem fogo, ou então só está com fumaça e a gente pensa, não vai ter mais luz, ele não é mais útil. Ele nos alerta, né? Não apagará até que faça triunfar o juízo, ou seja, até o momento que Deus desejar. As coisas não acontecem no tempo da gente, até porque nós não temos condições de determinar isso, não é? Então, o que Emmanuel diz no texto é que a gente não seja aquele que recrimina, mas aquele que dá a mão. Que a gente possa auxiliar a construir e a não destruir. Que a gente possa ser aquele que eleva e não destrói, e não demole, e não coloca para baixo. Que a gente possa acreditar que aquele outro que hoje está fazendo alguma coisa errada, que ele está num estágio de dor, de sofrimento, porque só pratica o mal, só causa dor aquele que está em dor, aquele que está se sentindo mal, que não está feliz. Muito bem. Uma outra mensagem importante desse texto é que nós não devemos desistir das pessoas que não apresentam grandes talentos, seja no nosso trabalho, aquele nosso colega de trabalho que às vezes comete muitos erros, ou aquele nosso aluno, aqueles que dão aula, né? Ou aqueles que fazem aula, aqueles nossos colegas de escola, de curso, que às vezes tem uma dificuldade e a gente já rotula como se a pessoa não conseguisse melhorar. Será que nós já não tivemos naquela posição? Será que nós já não fomos auxiliados? Não fomos ajudados? Claro que fomos, né? Se nós hoje conseguimos entender um pouquinho alguma coisa, é porque alguém, em algum momento, deu a mão para nós e nos auxiliou e nos ensinou. Então, o que nos compete a fazer? A mesma coisa. Sermos aqueles que ajudam. E isso é o trabalho de Jesus, é seguir ao trabalho de Jesus. Jesus não desiste de nós até agora, com tantos erros que a gente ainda comete. E não são poucos, são muitos erros. Nós ainda, né, temos muita coisa para aprender, mas ninguém desistiu de nós. E aí, o que nos compete junto na nossa família? É desistir dos nossos familiares e condená-los? A gente também tem o nosso papel de auxiliar. E nós estamos auxiliando. E um dos temas muito importantes da palestra é o esperar. Porque o tema é esperemos, né? E ele fala que
espera com paciência. Esperar nos dias de hoje, com tanta tecnologia que a gente está rodeado, onde tudo funciona no apertar de um botão, e se a gente dá um clique e o negócio não vai, a gente já começa a achar que tem problema, a gente já começa a achar que aí aperta de novo. É que nem a pessoa, quando vai registrar alguma coisa na caixa do mercado, fica lá apertando 500 vezes o mesmo botão, como se precisasse. Se é um botão que tem que funcionar, você aperta uma vez, às vezes você tem que aguardar o processamento. Mas a gente não sabe esperar. A gente quer que tudo seja assim. E com o passar do tempo, com o passar da tecnologia, a gente desaprendeu a esperar, não é? Então tudo tem que ser para agora. E se espera, gera um sofrimento, gera uma angústia, gera uma ideia de que eu estou perdendo meu tempo. Não, não posso esperar. Então a gente acaba sendo envolvido por um sentimento muito negativo de desespero, não é? Teve até uma frase de um tempo atrás, de uma música, que falava que quem sabe faz a hora, não espera acontecer. O objetivo daquela música, daquela frase, é movimentar as pessoas para a luta, para não aceitar uma situação. Só que será que é sempre assim? Sempre eu tenho que já partir para a ação? Eu pensei, resolvi, já vou fazendo? Eu posso apostar com todos vocês aqui que todos vocês já tiveram problemas por não terem esperado alguma situação, por terem agido no impulso. Ah, é isso. O esperar, este lapso de tempo entre uma coisa que eu preciso fazer, ou que eu quero fazer, e até essa coisa acontecer, e até eu fazer essa coisa, é muito útil, porque é onde eu vou pensar se aquilo realmente é o que eu quero. E esse esperar vai fazer com que eu consiga pensar sobre aquilo e usar aquilo da melhor forma possível. Afinal de contas, quantos meses uma criança espera para nascer? E esse esperar é o tempo que ela vai tendo que se desenvolver. Não, o esperar para nascer não é inútil, não é? Como que funciona com a natureza? Olha para a natureza e percebe que o esperar é um processo natural. Uma planta, ela tem o tempo para ela crescer. Um fruto, ele tem o tempo para amadurecer. Então, não é você jogar a semente e já querer comer o fruto. Existe este tempo. E o que nós fazemos com esse tempo? Nós temos que esperar. Nossa, mas isso já vai me dar um sofrimento, uma angústia. Mas aí eu tenho que entender que eu preciso ter a paciência para esperar e trabalhar isso em mim, não é verdade? Então, a gente quer às vezes as coisas num tempo que não é o nosso tempo. E esse esperar, não é? A gente precisa de aprender a curtir o esperar, a apreciar o esperar, a nutrir o esperar com os pensamentos bons, porque se alguma coisa está em processo de ser feito e nós estamos esperando, vamos mandar boas ideias, bons pensamentos, boas vibrações, para que quando a gente receba aquilo, seja o melhor produto possível, seja a melhor coisa possível, não é? Então, esperar significa o desenvolvimento da paciência. Nós temos que esperar os nossos filhos entenderem coisas que com o tempo eles vão passar a entender. Muitas vezes a gente quer que o filho tenha uma reação agora. É isso. Mas será que eu não tive que esperar um tempo para aprender isso? Então, é isso o que o texto nos diz em relação ao esperar. Se Deus, Senhor absoluto da eternidade, espera com paciência, porque Deus espera a nossa evolução. E nós somos aqueles ligeirinhos para evoluir? Ou a gente dá muita cabeçada? A gente já deu muita cabeçada e continua dando. Talvez menos nos dias de hoje, mas a gente continua dando e Deus espera
que a gente melhore, né? Por que nós não podemos esperar tanto os outros como as outras coisas? Afinal de contas, o tempo, não é? Não é nosso tempo, é o tempo de Deus que as coisas acontecem. Não é isso? Então, a nossa mensagem aqui é que o que você precisa aprender a esperar? Ou será que você é uma pessoa tolerante e paciente? Isso é para você refletir, porque às vezes você quer tudo no imediato, mas será que o imediato é o melhor? Será que é possível? Ou será que o esperar não faz com que você pense realmente se aquilo é o melhor para você? É o que você realmente precisa? Tudo bem, gente. Então essa é a nossa palestra dessa noite. Vamos começar agora aqui. Deixa eu mudar a minha tela aqui. Para a gente passar agora para as nossas vibrações. Então, este é o momento onde a gente vai buscar os nossos melhores sentimentos. Todo aquele amor que a gente tem no nosso coração e a gente vai elevar então os nossos pensamentos em vibrações de amor para todo o universo, especialmente vibrando para o nosso planeta Terra, que passa por tantas transformações. Vamos vibrando muito amor e muito entendimento e luz para todos os governantes, para que possam olhar a todos os seus governados com respeito, com amor. Vamos vibrar muito amor e saúde para todas as pessoas que se encontram doentes, para que possam receber este alento, para que possam trabalhar em si o processo de recuperação e cura. Vamos vibrar muito amor, muita paz e vontade de se melhorar para todos aqueles que se encontram encarcerados. Vamos vibrar muito amor, muita vontade de crescer, de aprender, muita resignação e resiliência para todos aqueles que se encontram desempregados, aqueles que se encontram nas ruas. Vamos vibrar muito amor, muita paz, muita saúde para todos aqueles que se encontram nos asilos, nos orfanatos. Vamos vibrar muito amor, vamos vibrar muita vontade de ajudar, muita determinação e força para todos os profissionais da saúde que se encontram aí cansados, exaustos, de tanto buscar ajudar e fazer o seu trabalho à frente de tantas adversidades. Vamos vibrar muita luz, muita paz, prosperidade, amor, saúde para todos os nossos amigos, todos os nossos familiares, para a nossa casa. E pedimos, Pai, a permissão para vibrarmos por nós mesmos. E neste clima de muito amor, vamos então partir agora para o nosso passe. E assim, inicialmente, vamos respirar profundamente e vamos expirar também profundamente, trocando todo o ar que recebemos, que guardamos em nós, colocando para fora todo o ar, relaxando aonde nós estivermos, no sofá, numa cadeira. E vamos então esvaziando as nossas mentes neste momento, esquecendo todas as nossas dificuldades, todos os nossos problemas, todas as dores e aflições, porque este é o momento de estarmos com Jesus e nos apresentarmos com total sinceridade, mostrando realmente o que somos. E assim pedimos ajuda para melhorarmos. Nos entregamos a Jesus e sentimos que a equipe espiritual que está aqui presente no nosso lar nos toca nos centros de força, equilibrando nossas energias, harmonizando nosso campo energético e nos trazendo tranquilidade, serenidade e paz.
Nossa mente está serena e calma e estamos com atenção neste exato momento. E estamos receptivos aos fluidos que são os remédios para qualquer aflição, qualquer dor que possamos estar passando. Aproveite agora também e pense naquela pessoa da sua família, do seu trabalho, seu vizinho, aquele que não pode estar junto agora. E permita que ele também receba desta mesma paz, dessa ajuda, desta alegria, se for da vontade do Pai. E assim, pedimos neste momento que a equipe espiritual fluidifique a nossa água. E a água que também pudermos ter colocado para alguém que esteja precisando. E coloque nesta água os remédios para a nossa melhora física e espiritual, de acordo com o nosso merecimento, para que possamos ter disposição e sabedoria e assim estarmos mais fortes para aceitar o que não nos cabe mudar, para que possamos nos resignar diante do remédio amargo para o nosso melhor, enxergando em cada dificuldade uma nova oportunidade de nos reinventarmos para evoluirmos sendo melhores. Assim agradecemos a essa equipe espiritual. E agora, vamos beber um pouquinho desta água, deixamos para nós com o nosso remedinho. Caminhamos para o nosso encerramento, temos uma prece aqui, que vamos nos unir então, neste momento de agradecimento. Antes de tudo, agradecer. Senhor, agradeço pela bênção do entendimento e pelo muito que recebemos nesta noite. Fortalece-nos a fé para que a paciência esteja conosco. Por tua paciência vivemos, por tua paciência caminhamos. Dai-nos a paciência para persistirmos em nossos objetivos. Guardai-nos das tentações materiais que nos perseguem e fazei de nós um instrumento de vossa paz e de vosso amor. Auxilia-nos por misericórdia a aprender a tolerância, a fim de que estejamos em tua paz. É por tua paciência que a esperança nos ilumina e a compreensão se nos levanta no íntimo da alma. Agradecemos todos os dons que nos enriqueces a vida, mas te rogamos, nos resguarde a paciência de uns com os outros, para que estejamos contigo, tanto quanto tu estás conosco, hoje e sempre. Que assim seja, que todos vocês tenham uma semana maravilhosa, que todos vocês possam refletir sobre a paciência necessária, que precisamos sempre, principalmente nos dias atuais. Uma boa noite a todos. Agradeço aqueles que foram entrando ao longo da palestra, muitas pessoas. Boa noite àqueles que eu não cumprimentei anteriormente. Agradeço a todos que permaneceram até agora. Lembro que teremos mais uma live na terça-feira, no mesmo horário, na quinta-feira. E até o próximo domingo. Tchau, pessoal. Boa noite.